Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua para que possam interpretar textos de forma adequada, no caso, numa prova de vestibular ou concurso. Vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. A questão era da parte de linguagens e códigos. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2024. Influenciadores negros têm recorrentemente chamado a atenção para o fato de terem muito menos repercussão em suas postagens e nas entregas de seu conteúdo quando comparados com os influenciadores brancos, mesmo se fatos, contextos e anúncios forem extremamente semelhantes. Segundo o site Negre, a digital influencer e youtuber criadora do projeto digital Preta Pariu iniciou um experimento em uma plataforma. Após perceber a crescente queda nos índices de alcance digital, a paulista publicou fotografias de modelos brancas em seu perfil e analisou as métricas de engajamento. Surpreendentemente, a ferramenta de estatísticas aferiu um aumento de 6.000% em seu alcance. A apresentação do dado estatístico no final desse texto revela a intenção de a. Demonstrar a repercussão de projetos como Preta Pariu. B. Informar o quantitativo de postagens da comunidade negra. C. Potencializar o alcance de textos e imagens em sites como Negre. D. Exaltar a qualidade das publicações sobre negritude em redes sociais. E. Comprovar a relação entre o alcance de conteúdos digitais e o viés racial. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: qual a intenção revelada pela apresentação do dado estatístico no final do texto? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova. A fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, o candidato lê o texto e muitas vezes já percebe o sentido e já consegue ter, digamos assim, 90% de certeza do gabarito. Mas fica uma certa dúvida, e o ideal é que o candidato, pensando que essa é apenas uma das questões que ele tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, marque por enquanto apenas uma seta ao lado da alternativa que ele julgue ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Vamos dar uma pausa para reler o texto
Pensando na pergunta do enunciado, que se refere ao dado estatístico apresentado no final do texto. Um aumento abrupto, 6.000%, no alcance digital da plataforma do projeto Preta Pariu. Olhem só, é difícil se acreditar que tenha sido mera coincidência esse aumento abrupto ocorrer logo depois da publicação de fotos de modelos brancas. Então, o dado estatístico que nós estamos apresentando demonstra exatamente o que está na alternativa E. O quanto o viés racial se relaciona com o alcance de conteúdos digitais, já que apresenta um diferencial de alcance ocasionado pela mudança da raça mostrada em fotos. Pelo menos esses dados estatísticos demonstram isso. Então, se alguma outra alternativa responder corretamente a pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Mas não, a alternativa A não funciona como resposta à pergunta do enunciado. As alternativas B e D cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa C comete o erro oposto, que é o erro da redução, que consiste na limitação à resposta da pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta precisa ser mais abrangente. Vamos entender por que a alternativa A não funciona como resposta à pergunta do enunciado. O dado estatístico apresentado não se relaciona com a repercussão de projetos de influenciadores negros, como é o caso do Preta Pariu, e sim a mudança de engajamento nesse projeto após a publicação de fotos de modelos brancas. A alternativa C comete o erro da redução porque a finalidade dos dados estatísticos não é potencializar o alcance de textos em sites como o Negre, e sim demonstrar a mudança provocada no engajamento simplesmente pela publicação de fotos de modelos brancas. Sobre a alternativa B, podem dar uma pausa para perceberem que o texto em momento nenhum fala sobre o quantitativo de postagens da comunidade negra. Sobre a alternativa D, o texto não faz nenhuma análise qualitativa das publicações sobre negritude em redes sociais. Apenas evidencia um diferencial negativo de engajamento dessas publicações. Assim sendo, a alternativa E é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de fácil resolução. Nós já comentamos muitas questões mais difíceis dessa mesma prova. Se, por exemplo, o candidato estiver seguindo o método que nós já propomos, um método que, volto a dizer, não é um método infalível, ele vai deixar essa questão, bem como outras questões de nível fácil, para resolver depois das questões de nível difícil e médio. Com isso, se o candidato conseguir sacar o gabarito de questões como essa o quanto antes, vai ter mais chance de dispor da fase de revisão, em que esse candidato vai poder rever as questões que deixaram qualquer dúvida. Muitas questões da prova eram assim. Aliás, a prova continha também questões de ciências humanas, além da proposta de redação. Bem, quanto à redação, alguns dos candidatos que tiverem seguindo o nosso método já terão feito. Aqueles que ainda não tiverem feito a redação também terão mais tempo disponível para isso. Mas a grande vantagem de se sacar o gabarito de uma questão como essa o quanto antes, no caso do nosso método, é exatamente
ter mais chance de dispor de uma fase de revisão. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão nos assistindo, em especial aqueles que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Lembrando que quem tiver qualquer dúvida relativa à matéria pode nos escrever, de preferência através dos comentários, mas se preferir também pode fazer isso através da nossa fanpage do Facebook. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.